alguns passos que iremos ainda tomar. Nós vamos começar aqui bioquímica da saliva. E a bioquímica da saliva, pessoal, é extremamente importante quando a gente fala bioquímica da saliva. Muitos acreditam que estejam falando somente de sua constituição. Não. A bioquímica da saliva, ela perpassa esse conceito enquanto pobre de simplesmente constituição físico-química. Não. Ela vai desde do aspecto nutricional, das patologias, quem produz a saliva, que tipo de saliva existe, tá certo? Então, tudo isso é um emaranhado de informações que são contempladas dentro dessa aula que iremos ministrar hoje, tá? Então, lembrando que quando eu falo de saliva, evidentemente, nós temos que lembrar que a saliva é produzida por uma glândula, que são as glândulas salivares. E vamos voltar um pouco do conceito de glândulas salivares. Vamos aqui comigo. Quando você viu com a professora Jamila, inclusive, senhoras e senhores, eu fico extremamente satisfeito com a prova da professora Jamila, a prova teórica, a prova prática, perdoe-me, sobre lâmina, microscopia. Eu fico assim, nós fomos, né, uma equipe, tá certo? Uma equipe em que nós conseguimos projetar muita coisa no nivelamento, né? Em torno de quase 90%. E eu fico muito feliz desse material ter, de certa forma, ajudado vocês no processo avaliativo, tá? Então, essa glândula, como nós vimos, tanto por mim como pela professora Jamila, ela tem várias classificações, mas basicamente a classificação geral nos aponta que uma glândula ela pode ter o que ela secreta, o hormônio, tá? Ou não. Quer dizer, uma glândula sempre necessariamente ela vai secretar um hormônio. Por exemplo, uma glândula salivar, ela secreta um hormônio. Será que uma glândula sebácea vai secretar um hormônio? Não necessariamente, tá? Então, dentro dessa classificação, eu vou ter uma glândula exócrina, uma glândula necessariamente que vai liberar, né, a sua substância não para a corrente sanguínea, quer dizer que não cai na corrente sanguínea. Nós vamos ter as glândulas endócrinas dentro, mas esse dentro é porque cai na corrente sanguínea, aí nós vamos ter uma série de glândulas que nós podemos citar, a hipófise, né? Tanto com a sua porção anteriorizada, a adenohipófise, como a porção posterior da hipófise, que é a principal glândula do corpo humano. Nós temos a tireoide, paratireoide, nós temos as adrenais, tá certo? Nós temos aí os testículos, ovários, nós temos várias glândulas que basicamente têm esse caráter de jogar, né? Digamos, abro aspas, por jogar e sim transportar esses hormônios diretamente para a corrente sanguínea, tá? Então, juntamente com esses hormônios, os hormônios atrelados, evidentemente, ao sistema nervoso, eles controlam todo o arcabouço metabólico do corpo. E, por fim, nós temos as glândulas mistas. Essas glândulas mistas, elas fazem os dois processos, tanto o processo exócrino, bem como o processo endócrino, né? Um grande representante, uma glândula bem representante disso é o pâncreas, né? Então, as glândulas salivares, elas estão dentro da categoria de exócrinas, ok? Então, nós vamos classificar aí, no homem, 3 pares de glândulas salivares maiores. Isso significa, a partir do momento que eu digo que eu vou ter glândulas salivares maiores,
eu vou ter glândulas salivares menores, né? Então, quais são as grandes glândulas salivares? Nós vamos ter a parótida, a submandibular e a sublingual. Deixa eu fazer uma pergunta, fiquem à vontade, por favor. Se isso caiu numa prova da UFC, tá certo? Para residência de cirurgia bucomaxilofacial, né? Quantas glândulas maiores existe no homem? Todo mundo em silêncio? Hein, pessoal? Quantas glândulas? Eu estou sem acesso ao chat. São 3, professor. São 3 ou são 6? São 3 são pares de 2. Ó, são 3 pares. Quantas parótidas você... Quantas glândulas parótidas eu tenho, que você tem? 2. Quantas submandibulares? 2. Quantas sublinguais? Mais 2. Dá um total de quanto? De 6. Isso pegou muita gente. Porque a glândula parótida, calma, não existe uma glândula parótida. Existem 2. A pergunta foi muito concisa. Quantas glândulas? Números. E não o nome delas. Tá? É tanto isso que ele coloca de forma bem clássica, né? Ele coloca aqui de forma bem ativa, né? 3 pares. 3 pares, são 6 glândulas. A resposta da questão é essa, e isso pegou muita gente na época. Tá? Então, são as parótidas submandibulares e as sublinguais. E além de várias outras glândulas menores distribuídas ali pelas todas as mucosas, a mucosa jugal, a mucosa labial interna, a borda lateral da língua, o palato mole. Nós temos centenas, milhares até de glândulas menores. E essas glândulas menores, quando a gente vamos falar de patologia, nós vamos ter uma aula exclusivamente de patologia de glândulas. Existe várias, a mucocele, por exemplo, a rânula, são patologia decorrente de injúrias provocadas a essas glândulas menores. Vocês vão se deparar com muito caso clínico, tá certo? Nesse sentido, ok? Então, quando nessa lâmina, eu acho extremamente importante você conhecer anatomicamente, tá, a localização dessas glândulas, principalmente as maiores. As menores não dá para se observar a olho nu, tá certo? Então, é bem interessante você fazer uma questão disso quando quem vai aqui para implantodontia, em que você vai ter que fazer um enxerto, né, em que você tem que tirar uma parte do palato, né, a membrana do palato, e você tem que tomar muito cuidado para você não ir muito, não tirar um enxerto muito grande, uma lâmina muito grande, sabendo que ali pode ter glândulas, até um processo de rebater um tecido, provocar uma ferida cirúrgica a menor, tá? Então, tudo isso você tem que pensar. Ou um caso aqui, nós temos aqui a localização da glândula parótida, aqui nós temos um ducto da glândula parótida. Olha, eu estou fazendo... terminando, agora faltam só 3 módulos de uma especialização, na verdade, um aperfeiçoamento, não é especialização, perdoe-me, em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então, existe um desses módulos em que nós temos um módulo chamado bichectomia.
esse módulo todo mundo operou muito, muito, muito. Passamos a manhã e a tarde toda operando, não teve intervalo para almoço. Quem tinha material para operar, quer dizer, eu pelo menos fiz 4. Quer dizer, é extremamente importante porque você tem que saber aonde sai o ducto parotídeo para você fazer a sua incisão. Para você fazer a tua ferida cirúrgica, você vai divulsionar aqui um músculo, tá certo? De gástrico, para você ter acesso à bola de Bichat. Então, um cirurgião dentista, que por mais que tenha feito, né, o professor pegou na mãozinha dele lá, mas ele não tenha uma noção aonde sai o ducto parotídico, aí ele vai para a clínica dele, ele pode fazer, quando ele incisionar, ele corta o ducto parotídico. Problema sério. Então, anatomicamente, vocês observem que a função da glândula, bem como a sua localização anatômica, bem como a localização de aonde deságua a saliva, você tem que saber. Tem pessoas que, evidentemente, numa análise clínica, você olhando, né? Você olha que você vê claramente, mas tem outras pessoas que não dá para ver. Tá? Então, claro, porque existem variações anatômicas, tá certo? O peso corpóreo também influencia na localização desse ducto parotídico, tá? As glândulas sublinguais, a mesma coisa que eu falo para vocês em relação à glândula parótida, isso também vai para a glândula sublingual e submandibular. Então, é necessário você conhecer aonde deságua, aonde acaba, onde está, tá? Olha, eu tenho que ter cuidado nessa região, porque aqui está saindo necessariamente o ducto submandibular, tá? Então, na frenectomia, por exemplo, um caso, que a frenectomia lingual, tá? E, né, do freio lingual, você tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Isso já para adolescentes, por exemplo, um tratamento ortodôntico, em que basicamente você tem que divulsionar, tem que tomar muito cuidado no acesso. Então, não estamos falando aqui, meus caros alunos, somente de saliva. Eu costumo dizer que saliva é um dos, digamos assim, um dos protagonistas de um cenário de estudo muito amplo. Porque tanto as glândulas, principalmente essas 3 glândulas, aqui eu vou fazer uma analogia, tá? Eles estão envoltos por um complexo nervoso muito grande. Tá? Esse complexo nervoso e esse complexo vascular vai fazer com que ocorra a formação da saliva propriamente dita. Quer ver uma situação que o complexo nervoso ele influencia diretamente na produção da saliva? Alguém já teve uma raiva grande? Alguém já brigou hoje à noite, que ficou com a boca seca? A minha água acabou. Né? Estou fazendo uma brincadeira aqui para ver se esfria os ânimos. Esfriou, né? Então, numa situação de que você fica com medo, você fica com a boca ressecada, tem pessoas que não bebem água, que esquecem de beber água, questão hídrica, influenciando diretamente no hormônio aí, né, que é o hormônio antidiurético, o ADH. Você imagina que todas essas situações fisiológicas, podem provocar uma mudança dessa drenagem, uma mudança no fluxo salivar.
Eu estou me atendo aqui em um diálogo extremamente pertinente. É muito mais comum do que vocês imaginam pessoas com câncer na cavidade oral, com câncer em glândula. Aquelas pessoas que fazem uso, são tabagistas, principalmente, que necessariamente tem que fazer uma dissecção, enucleação de mandíbula, tem que retirar cirurgias realmente que são cirurgias que são bem invasivas, que mexem com muito tecido. Quer ver outra coisa que influencia no fluxo salivar? Vamos lá. Ansiolítico. Antidepressivos. Você está ali, tem pessoas que têm problemas e tem problemas nessas glândulas que não produzem, que tem que usar saliva artificial. Professor, você está me dizendo que existe saliva artificial? Sim, da mesma forma que existe lágrima artificial para pessoas que têm problema ou no ducto, tá? Ou, basicamente, na glândula lacrimal. Tem cirurgia? Tem, como também tem cirurgia, tá? Para as glândulas. Quem faz essas cirurgias normalmente em glândula é cirurgião cabeça e pescoço. Mas tem alguns procedimentos que nós, futuros colegas, iremos sim fazer. Tá bom? Então, é necessário esse conhecimento de anatomia, que músculo está encobrindo, qual é o formato. Claro, isso vocês vão ver o pormenor lá na disciplina de cabeça e pescoço, tá certo? Em relação aos músculos, você tem que necessariamente conhecer. De gástrico, principalmente aí, quem vai para a parte de bichectomia, só avisando, bichectomia não é só estética, tá? Existe uma demanda de pessoas clínicas, uma demanda clínica, cirúrgica, pessoas que mordem muito a bochecha, tá certo? Que é necessário fazer a remoção das bolas de Bichat. Ok? Muito bem. Frente a isso, pessoal, essa fundamentação que aqui venho já repassar para vocês, a saliva, evidentemente, é 99% de água e 1% de conteúdos sólidos, componentes orgânicos e inorgânicos, tá? Então, vale lembrar disso. Lá no final, a saliva final, que nós chamamos de saliva total, ela vai ter uma série de substâncias. Ok? Então, entre as ações primordiais está, quer dizer que a função da saliva é simplesmente lubrificar os tecidos da cavidade oral. Não somente. Ela faz remoção de micro-organismos. Ela tem ação, pessoal, ela tem ação imunológica, ela vai ter ação no processo de deglutição, processo de mastigação. Extremamente importante, um tampão, para manter o pH da cavidade, para manter o pH e estabelecer um equilíbrio do processo de remineralização dentária, principalmente do esmalte, um equilíbrio também com a flora bacteriana, a manutenção da flora bacteriana. Professor, você está me dizendo que, então, que eu tenho uma flora bacteriana, sim, saudável. Da mesma forma, eu comparando aqui com a flora bacteriana estomacal, intestinal. Existe transplante fecal, né? Um aluno, pela manhã, me perguntou o seguinte: professor, essa questão
do Covid. Tem famílias que são dizimadas na mesma casa. Esse porquê? Existem vários porquês. As cepas, o tipo de cepa, evidentemente, é um fator fundamental, mas também o sistema imunológico. Por exemplo, aí eu faço uma comparação, quando nós temos ali um paciente, né, em UTI, com uma infecção generalizada, onde está sendo dado a ele, está coberto com antibiótico de largo espectro, tanto para, por exemplo, para bactérias gram-positiva, gram-negativa, enfim, né? Algumas bactérias que nós chamamos de superbactérias. Esse indivíduo, esse paciente, ele está, né? Ele está com toda a sua flora intestinal morta. Então, o médico, né, com colite, o médico pede um transplante fecal. As fezes têm que vir de um membro da família, porque a flora é muito parecida, e assim como o sistema imunológico. Existem pesquisas que fundamentam o que eu estou dizendo. Na verdade, a minha fala está fundamentada em cima de pesquisas, tá certo? Então, ali, alguns artigos a despeito, é bem interessante o resultado que se tem. Então, essas fezes, elas são tratadas, evidentemente, e é colocado um catéter nasofaríngeo, e aonde é injetado essa solução, esse transplante fecal. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu ia perguntar, mas você já respondeu, já era sobre isso mesmo. Exato. Tá? Então, entre suas ações primordiais, está todo esse projeto. Quer dizer, a saliva não é simplesmente algo simples, né? Eu vou falar abertamente para você e algo que eu descobri e fui atrás e de fato é verdade. Eu sou interiorano, né? Então, quando lá na fazenda, né, a propriedadezinha do meu pai, onde fui criado, quando uma vaca, né, quando uma vaca paria, a mãe, ela lambia o bezerro, né? Ela lambia, assim acontece com muitos animais. Se você pensar, lamber, eu não entendo lamber. Ele está lambendo, pessoal, basicamente por dois intuitos. Primeiro, para limpar todo aquele sangue e para deixar a saliva, que vai deixar uma série de bactérias que são, tá certo? Que não são nocivas, que tem um certo, vai proteger aquele indivíduo, né? Nós sabemos que a pele, a professora Jamília falou para vocês que nós temos uma série de bactérias aqui que não são nocivas, que ela tem uma função protetora. Quando uma pessoa, aí eu venho de encontro com o que eu vi, né? Uma pessoa me perguntou, professor, o senhor sabe por que uma pessoa sente nojo quando cospe no chão? Não sei. Eu também não sei. O senhor poderia investigar isso para a gente? Isso foi um aluno de terceira série, numa aula que eu estava dando de Paraíta. E aí eu fui em busca disso. Na verdade, você não sente nojo da saliva, você sente nojo do chão e não da saliva. Tá certo? Você sente nojo do chão e não da saliva. Então, é bem interessante essa relação. Então, claro, isso vai de acordo com a sociedade industrial, e aí vai mudando certos preceitos, certos paradigmas. E aí, pessoal, como eu disse anteriormente, né, nós falamos do processo digestório, fornece a qualidade gustativa,
Quando eu falo gustativa, vamos lá na casa da minha mãe. Só lá, você. Lembrando aqui do ubre de vaca assado, o batido da panela, só o ouvir, só o cheiro, começo a salivar. Em lembrar de comida de Eita, minha mãe. Já pensou um negócio desse? Né? Porque tem gente que cozinha, bota de tudo, fica ruim. Tem gente que faz um feijão só na água, no sal, como da minha avó, era o melhor feijão do mundo. Então, só em pensar, minha boca se enche de água, como se dizia Patativa do Assaré. Então, é interessante a saliva banhar a cavidade oral. E esse banhar da cavidade oral traz uma série de benefícios. Há uma série de benefícios. Como eu disse, né? Aumenta a qualidade gustativa, auxilia no processo de deglutição, que evidentemente acontece por movimentos peristálticos, tá certo? É um veículo de remineralização do esmalte dentário. Lógico, evidente aqui, cabe aqui uma colocação extremamente prudente, que essa remineralização do esmalte dentário só é possível, meus caros, se o tampão estiver mantido. Então, hoje nós vivemos uma revolução em todos os aspectos, uma revolução alimentar. Nossa dentição, ela mudou as cúspides, o formato. Se nós fizermos aí uma análise antropológica, né? Ou uma análise de vestígios evolutivos, a gente observa claramente essa mudança por conta de que os alimentos ficaram mais macios, mais líquidos, mais pastosos, nós mastigamos menos, a frequência é menor, o tempo é menor. Tem pessoas que têm o hábito de basicamente comer só de um lado, porque nós temos o lado de trabalho e o lado de balanceio. Tudo isso influencia em todo o processo, que você tem que ter um entendimento com o todo. E aqui eu abro, vocês, alunos do primeiro semestre, não sejam focados em uma única coisa. Seja um generalista, como eu digo, um generalista, um que conheça um pouco de tudo. E conhecer um pouco de tudo significa que isso aqui não é minha ossada. Eu já sei identificar, eu vou passar aqui, tá certo? Vou te encaminhar, meu caro, para um colega especialista nisso. Esse é o bom, é o excelente profissional. Ele não está reconhecendo o que não sabe. Quando ele indica, quando ele passa o paciente, é porque ele tem um conhecimento amplo do todo. Claro, ele vai ter a sua esfera, tá certo? De especialidade, ou especialidades, tá certo? A saliva é resultante das modificações desses líquidos intersticiais. Lembre-se, pessoal, que a glândula ela está envolta, tá certo? De capilares sanguíneos. E aqui eu vou fazer uma analogia com um órgão, que é o rim. O rim, existe uma unidade, que é o glomérulo, a unidade glomerular. A unidade glomerular, né, ela está envolta, tá certo? É como se fosse um cálice, na forma de um cálice, está envolta por capilares, onde ali vai ocorrer o filtramento, basicamente, a filtração do sangue. E aqui eu estou fazendo uma analogia porque essa região todinha da glândula, em torno da glândula, ela é extremamente vascularizada. E esse complexo nervoso, esse complexo
vascular, tá certo? Juntamente com a glândula propriamente dita, recebe o nome adenômero. Cadê meu Deus? Opa, perdoe-me, tá? Adenômero. Cuidado com isso, pessoal. Adenômero. Ok? Adenômero. E aqui tem uma imagem, pois não? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim? Não, né? Então, pessoal, esse adenômero, ele está aqui. É tudo isso aqui. Então, vocês observem que a saliva, ela é produzida por vários acinos. Professor, calma. O que seria um acino? Tá? Um acino, pessoal, como vocês viram, são regiões produtoras de secreção. Seja de caráter hormonal ou não. Tá certo? No caso da glândula parótida, das glândulas menores, das sublinguais, das submandibulares, acho que alguém pedindo para entrar, deixa eu ver, sim, a Juliana. Permitir? Não. Aqui. Olá, Juliana, tudo bem? Então é o seguinte, pessoal, eu estava aqui, não é isso? Exatamente. Nesse aspecto aqui, pessoal, eu vou ter acinos serosos e acinos mucosos. Lembre-se que eu estava a falar há pouco que a glândula parótida, né, a parótida, bem como a glândula submandibular, sublingual, cada uma vai produzir um tipo específico de saliva. Lembrem-se que eu estou tratando como uma coisa normosistêmica. Mas a saliva, a produção de saliva pode, eventualmente, sofrer qualquer alteração. Eu acabei de falar para vocês aqui. Se eu pegar aqui uma bandinha de limão e chupar aqui uma bandinha de limão na frente de vocês, muitos vão salivar. Olha como as propriedades organolépticas, que são os sentidos, nossos 5 sentidos, influenciam diretamente na produção da saliva. Quando você fala demais de forma em que a tua psique, digamos, com raiva, com algum sentimento negativo, digamos assim, tua boca fica pastosa, tua saliva fica mais densa. Então, esses acinos vocês têm que entender. Eu vou ter os acinos serosos e vou ter os acinos mucosos. Os acinos serosos, queridos, esses são acinos que vão produzir aquela saliva mais fluida. Enquanto os acinos mucosos vão produzir, de fato, a saliva mais densa, tá certo? Mais viscosa. Em decorrência, elas são mucosas devido a uma glicoproteína produzida nela, tá chamada de mucina. E aqui eu peço, tá certo? Aqui eu vou pedir para vocês que vocês se liguem a dois tipos de ductos. Olha o nome. Os ductos Olha, pessoal, eu gosto muito de usar o Google Apresentações. Ele te dá todo esse aparato aqui. Inclusive, se vocês quiserem... professor, eu não fiz ainda. O pessoal que não tem ainda a lâmina, eu posso disponibilizar uma lâmina dessa e você só copiar, tá bom? É interessante também, meus caros, para os apresentadores, as pessoas que vão apresentar, você coloca o nome da pessoa que vai apresentar, nome e sobrenome, tá? Para aí dar vez à próxima pessoa e fica uma coisa
ordeira, fica bem organizado. É só uma dica que eu acho que cabe aqui, tá bom? Então, os ductos intercalados e ductos estriados. Eu queria muito poder-lhes dizer que minha aula é minha prova, né? Mas, evidentemente, que tem muito mais além do que essa aula traz. Eu vou fornecer esse material para vocês. Se vocês pesquisarem material de bioquímica da saliva, tem poucos livros no mercado, mas não se preocupa que eu vou disponibilizar todo o material para vocês e para vocês terem também isso no acervo de vocês, ok? Então, cuidado em relação a esse complexo aqui, que nós chamamos ele de adenômero. Adenômero, não esqueça que em torno disso, em torno desses acinos, em torno desses ductos, que eu pedi que vocês não esquecessem que é os ductos intercalados e os ductos estriados, nós vamos ter os acinos serosos e os acinos mucosos. Tá certo, pessoal? Para frente. Então, esse adenômero, eles são necessariamente, pessoal, como eu disse, eles vão ter a formação da saliva, que vão ser drenados, evidentemente, né? E falar em drenagem, a gente consegue, principalmente algumas patologias em que o ducto fica interrompido por algum motivo, nós terminamos fazendo uma drenagem ali, uma massagem, tá certo? No ducto, para que seja expelido ali aquela obstrução, tá? Ou seja, de ordem mucosa ou de ordem mais sólida, né? Que eu não vou me ater agora, porque isso está dentro da seara, né, das patologias. A histologia do acino qualifica a glândula salivar em mucosa, serosa e mista, lembrando, meus caros, que mucosa refere-se à saliva mais densa, uma saliva mais viscosa, enquanto a serosa mais fluida, mais liquefeita, né? Digamos assim. E, por sua vez, a mista, que é uma mistura, evidentemente, de ambas, tanto a mucosa como a serosa, ok? Vale ressaltar que aqui a gente fala tanto de mucosa, serosa e mista, mas na boca como um todo, na cavidade intraoral, nós temos ali a mucosa jugal, principalmente, tá certo? Que vai, por sua vez, liberar também a saliva. Uma parte da mucosa, a depender da localização, ela vai liberar uma parte mais, essa mucosa que eu digo, não a mucosa jugal, e sim uma parte da saliva mais viscosa, enquanto outra parte mais serosa, mais liquefeita. Eu coloquei aqui essa lâmina, esse slide, eu acho extremamente importante, tá? O adenômero, né, como eu disse, o acino seroso é mais aquoso, quando essa palavra aquoso, né, tem mais água, digamos assim, enquanto o acino mucoso é mais viscoso, que é rico naquela proteína que eu chamei de mucina, tá? Não esqueça dessa proteína, que na verdade é uma glicoproteína. A secreção salivar deve ser compreendida como um movimento unidirecional do líquido, tá? Então, pessoal, cuidado. A direção, né? O fluxo salivar, ele é unidirecional. Ele não pode acontecer o quê? Refluxo, a volta, e quando isso acontece, nós temos aí uma série de problemas. Vocês lembram quando eu falei sobre a cirurgia de bichectomia,
né, em que de forma desapercebida, ou não vejo de forma desapercebida, mas por falta de expertise de anatomia, o cirurgião dentista, ele terminou, né, no realizado no realizado do ferimento cirúrgico, ele terminou cortando ali o ducto. E aí, claro, vai criar um problema de fluxo. Esse fluxo, ele vai fatalmente criar uma série de problemas. E esses eletrólitos e macromoléculas. Entenda o seguinte. Quando eu falo de água, né, e vocês têm que ter uma noção muito grande, afinal de contas, vocês vão trabalhar com água. A água que você vai usar no seu consultório, a água que você vai usar no seu consultório, tá certo? A água que é uma água destilada, o que é uma água destilada? Uma água com ausência de sais minerais. A água da chuva, professor, é uma água destilada? Em tese, sim. Não posso considerar em um ambiente como Fortaleza, uma grande capital, entre quarta e quinta capital, muita poluição. Essa água que chega, ela vai ter uma série de, a não ser, vai ser uma chuva consideravelmente ácida e uma série de micropartículas, né? Então, essa água que nós bebemos, ou seja, mineral, ou seja, adicionada de sais, ela tem sais minerais dissolvidos. Ah, quer dizer, se eu beber, aqui eu vou passar a semana toda bebendo água destilada, comprei um destilador, coloquei aqui no meu consultório, vou passar a semana toda bebendo água destilada, professor. Perfeito. Vai ter um momento que tu vai dar um passo e tu vai cair. Como assim? Contração muscular. Basicamente, nosso corpo, tudo funciona a partir de eletrólitos, de um processo metabólico em que influencia, por exemplo, o cálcio, o sódio, o potássio. Tá certo? Nós vamos ter uma série de eletrólitos ali, tá? Que basicamente perpassa as sinapses, tá? As saltatórias, a questão saltatória, a despolarização da membrana do neurônio, do axônio, tá? Então, isso, claro, evidentemente que vocês vão estudar em histologia, né? Em histologia do sistema nervoso, que é extremamente fundamental, e também para o entendimento lá em farmacologia. Não podemos falar de farmacologia sem o entendimento completo de sistema nervoso. Então, macromoléculas, quando eu falo de macromoléculas, eu estou falando de proteínas, eu estou falando de carboidratos, tá? Então, evidentemente que cada tópico desse, também aqui eu deixo uma dica, veja que o ler um tópico, você tem que destrinchar o tópico. Ah, se imagina aqui que eu chegasse aqui para vocês, ó, o produto do acino seroso é mais aquoso. Vocês entenderam? Enquanto o do acino mucoso é mais viscoso e rico em proteína, entre elas a mucina, viu? A mucina. A secreção não dá. Você tem que destrinchar o que está aqui, tá? Eu referenciei, porque foi de uma pesquisa, de um artigo científico que eu tirei disso, essa lâmina, tá? Resposta neural. Pessoal, eu já falei para vocês essa lâmina. É importante, pessoal, que o sistema nervoso, ele comanda tudo. Ele comanda a glândula, a hipófise, por exemplo, tá certo? A liberação da adrenalina, tá certo? Pelas adrenais, o cortisol pelas adrenais, a testosterona pelos testículos, tá? A insulina, tá certo? Pelas ilhotas pancreáticas, a calcitonina, os paratormônios, T3 e T4, tiroxina, tá certo? Então, é
importante que você tenha conhecimento sobre todas essas respostas, né? Essa resposta neural que influencia diretamente no processo metabólico das glândulas salivares, no seu funcionamento, na sua fisiologia, inclusive na sua fisiopatologia. Nós vamos ver sim, por isso que, não desmerecendo o primeiro passo dessa componente curricular, mas é um passo de fundamentação teórica. E a V2, agora nesse segundo passo, para a formação de vocês, eu acho extremamente importante, meus caros amigos. E me sinto honrado em estar participando ativamente desse processo com vocês, tá certo? Então, quando eu falo de resposta neural, eu posso ter doenças autoimunes, eu posso ter problemas síndromes, tá certo? Que vão influenciar diretamente no tratamento, vão influenciar diretamente na produção de saliva. Você atendeu uma pessoa com síndrome de Klinefelter, síndrome de Down, tá certo? A dentição, por sua vez, já muda. Tá? Então, é esse preparo que vocês têm que ter, é essa resposta que você tem que ter, tá? Uma resposta que é um checklist que você faz do paciente, assim, que você vai ver que é em segundos. São os estalos, são os starts. Mas isso só acontece com aprendizagem, né? Eu coloquei até lá no seminário, as diretrizes, eu disse que as veredas do conhecimento não é fácil. Você não vê luz toda hora. Você, às vezes, caminha até no escuro, até chegar à luz na sua plenitude. Mas é necessário fazer esse caminho. Como já dizia Dante, tá certo? Já dizia Dante. Em resposta a estímulos neurais, desencadeiam processos químicos no interior dos acinos. Lembram que eu falei para vocês a depender, isso depende de tudo, depende do alimento que tu estás a comer. Tu vai ter uma resposta neural, tu vai ter uma iniciativa neural para que a glândula ela tenha uma resposta. Será que eu tenho que deixar de produzir saliva por alguma razão? Será que eu tenho que produzir mais saliva mucosa, mais aquosa? Isso vai depender do momento. Um momento de estresse, por exemplo, tá certo? Nossa saliva fica totalmente diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há algum tempo que eu trabalho na educação, tá? Uns 30 anos, graças a Deus, tá? E uma coisa que me deixou assim, no Brasil tem uma síndrome chamada síndrome do aspecto autista, tá? É um espectro, né? Na Inglaterra, a criança, na verdade, quando a criança nasce, é feito um exame de saliva e é identificado se aquela criança ela tem ou não o espectro. No Brasil, a depender da família, só vai se descobrir a partir do 3º ano, 4º ano de vida. Por uma questão comportamental. Isso para os pais, evidentemente, que colocam... É verdade, professor. Um negócio sério. Só depois de 3 anos que a gente foi descobrir que é o filho do meu namorado, ele tem autismo. Pois é, só depois de 3 das anos. ações, né, que é bem nítida, assim.
que a gente É conseguiu extremamente descobrir. nítido. Porque sobre exame, essas coisas, nada. Infelizmente, olha, eu vou falar, eu vou falar abertamente, só porque é uma visão minha, professor Eduardo, né? Eu acho que nós temos que ter essa liberdade, sem fazer juízo. Eu sou educador, tá certo? Quando eu pego alguns laudos, porque o menino tem TDAH. Professor, o que é TDAH? Déficit de atenção, pronto. Eu desconheço um ser humano que tenha déficit de atenção. Claro, as coisas mudam. Você tem que se sentir motivado. Eu estava com a cabeça no mundo, não, eu já passei no sinal do carro vermelho, déficit de atenção. Eu estava com a cabeça no mundo da lua. Tu é déficit de atenção, eu vou te dar Ritalina, viu? Será? Eu, pelo menos, já recebi muitos laudos e quando o aluno ia para as minhas mãos, o meu trabalho, aquilo sumia. Tá? Então, assim, tudo é uma questão, como eu disse, é dar a mais a quem precisa de mais. Eu não posso tratar todo mundo igual, porque todas as pessoas são diferentes, é o que eu costumo sempre dizer. Há uma semelhança entre todos nós, que todos nós somos diferentes. Então, essa resposta é estímulos neurais. Então, para vocês observarem, então é possível fazer diagnóstico via saliva, professor Eduardo? Exato. Eu estou falando aqui do espectro autista. Eu estou falando do espectro autista, mas existem inúmeras patologias que é possível identificar, meus caros. Certo? É um ramo, assim, é um segmento. Professor, mas uma aqui área de não faz estudo esse fantástica. exame não, né? Da saliva. Não. É uma pena. É uma pena. Realmente é uma pena É uma mesmo. pena. É uma pena, as pessoas ainda não reconhecem, os educadores ainda não estão preparados para isso, os pais não estão preparados para isso. Existe, infelizmente, aí. Pois não, querido. Mas no caso, o que é detectado diferente da saliva? É uma proteína. Tá certo? Ele varia de situação para situação. No caso do Não. autismo e de síndrome de Down. Não, no caso, essa específica é um marcador, tá? É específica da saliva, é um marcador biológico, tá? É específica para o autismo, tá bom? Professor, mas o autismo, ele se dá por conta de quê? É já genética mesmo? Eu ia passar uma aula toda aqui, mas eu posso te dar um... Não, claro, é gênico, tá bom? Mas muita gente vê o autismo como nós temos uma capacidade neural, comportamental já pautada. Então, o autismo não. Tá? Se você observar o primeiro lugar de medicina da FUVEST agora, ele era autista. Ele é autista. É porque eu acho que tem cada grau, né, assim, E do não, autismo. exato. E para cada idade, existe a forma de você abordar. Compreendeu? Sim. Isso já está muito mais do que mapeado. Muito mais do que mapeado. Entendeu? Então, para cada idade, a depender do trabalho, quer dizer, quanto mais cedo se trabalha, melhor é o resultado. Existe uma série que, acho que é uma série da Netflix, eu não sei ao certo, ou é da Amazon Prime, que é o The Good Doctor. Eu já assisti, ele é muito Ele inteligente. É muito bom, eu acho que Deus traz uma realidade, eu acho que traz um start para a sociedade como um todo. Eu acho muito bacana aquilo, tá? Professor, então, pode só dizer a proteína. Oi? Pode só dizer a proteína que o senhor falou sobre a... Eu não sei a proteína decorada aqui. Eu li esse artigo já tem um tempo, mas eu posso pesquisar e eu te prometo trazer isso na próxima aula. Tá bom? Na verdade, é um marcador biológico, é de ordem proteica, tá? É um marcador biológico.
Isso quer dizer, quando fizeram esses testes, observaram a presença dessa proteína nessas crianças, tá? Então, ele começou a ser um marcador. E é bem interessante a tua pergunta aqui, qual é a proteína, porque esse marcador biológico, com o passar do tempo, ele some. Por isso que ele é feito logo ao nascimento, que é quando ele está, basicamente, a concentração desse marcador está bem evidente. A concentração está bem alta e é possível fazer o diagnóstico de forma bem precoce. Professor, depois eu quero saber mais sobre esse assunto. É um prazer, será um prazer te falar um pouco, tá certo? Afinal de contas, eu já tenho um certo tempo aí já com uma certa experiência com essas pessoas que têm esse espectro, que eu não vejo diferença nenhuma, pelo contrário, só me encanta. Tá? Então, essa quantidade de líquido, eletrólise e macromoléculas liberado na luz do acino é a saliva primária, pessoal. Cuidado com o que eu estou falando aqui. Vocês observaram lá no início da aula que eu falei de saliva total. Aqui eu estou falando de saliva primária. Então, tanto os acinos mucosos, como os acinos serosos, bem como os acinos que vão produzir ali uma saliva previamente mista, tá certo? Com macromoléculas, quer dizer, com proteína, com glicoproteína, com eletrólito, com sais minerais ali, ainda dentro do adenômero, para cair dentro do ducto, tá? Para cair dentro da cavidade oral, né? Evidentemente, nós chamamos de saliva primária. Saliva primária, SP, saliva primária. Então, o que está saindo ali na luz dos acinos, o que ele está produzindo, e essa produção, lembre-se, ela depende de um conjunto de fatores. Mas consideramos aqui uma situação normosistêmica. Tá bom? E aí, essa saliva primária, pessoal, ela se move pelos ductos. Olhe lá, primeira palavra, essas duas palavras aqui. Ductos intercalados, que funcionam de modo semelhante ao acino salivar, por secretarem bicarbonato. Se vocês lembrarem do íon bicarbonato, vocês sabem que ele é extremamente importante para quê, pessoal? Manter o tamponamento. Manter o tamponamento. E o líquido, embora a sua produção proteica seja menor que acinar, e no ducto estriado ocorre a reabsorção do bicarbonato. Eu vou voltar uma lâmina aqui, até aqui, ó. Eu disse para vocês sobre os acinos, tá certo? E sobre esses dois segmentos. O segmento, esse ducto mais estreito, que eu chamo de ducto intercalar. E esse ducto mais largo, eu chamo ducto estriado. O ducto intercalado, ele vai liberar o íon bicarbonato, que será, por sua vez, reabsorvido aqui no ducto estriado. De novo, calma, respira. Ducto intercalado, estreito, libera bicarbonato, é o íon bicarbonato. Ducto mais largo, é o ducto estriado, tá certo? Ele vai reabsorver o íon bicarbonato, tá? Então, muito cuidado com essa parte aqui, com essa lâmina. Não se preocupe, meus caros, que eu irei disponibilizar não somente as lâminas, o material, mas também a aula gravada que estamos aqui a gravar. Tá bom, a turma da noite? Saliva total.
Ó, você sabe, evidentemente, que as glândulas salivares, a cavidade oral, ocorre descamação. Nós sabemos que a língua está extremamente importante aí também para o processo, ela descama, ocorre uma restauração. Nós sabemos que tem uma estrutura epitelial aí, uma descamação mais do que normal, uma renovação mais do que normal. O alimento por si só, pela propriedade de fricção com a cavidade, evidentemente que vai terminar liberando, né, uma série de células mortas, bem como células vivas, tá? Essa descamação, ela pode ser da cavidade oral, pode ser da cavidade nasal, afinal de contas, nós sabemos que existe uma intercomunicação nasofaríngea. Nós temos os fluidos gengivais, aqui eu paro aqui e falamos que não está aqui nessa lâmina, não está, na verdade, nesse material. Um suco chamado suco crevicular. De novo, suco crevicular, que tem uma propriedade ali extremamente importante, que está atrelado ao sistema imunológico, meus caros. Tá? Então, aí, leucócitos, bactérias, drogas, restos alimentares. Quando eu junto tudo isso, saliva primária que sai lá do ducto, mas todo esse arcabouço aqui dito por mim, soma-se, eu tenho uma saliva total. Perfeito? Refletindo condição local ou sistêmica, patológica ou não. Por isso que eu digo, pessoal, você pode ter uma questão sistêmica, evidente. Patológica, evidente. Se você pegar na última década, surgiu muito vamos lá, refluxo. Não, o que tu tem? Não, porque eu tenho refluxo. Não, o que tu tem? Porque eu tenho refluxo. Realmente, a alimentação mudou, todo mundo come de forma acelerada, teu estômago, basicamente, o princípio de Le Chatelier, do equilíbrio ali do ácido, as bombas de hidrogênio que estão lá para produzir o ácido clorídrico não funcionam mais, entraram em colapso, existe um efeito de feedback retroativo, negativo. Então, existe uma série de problemas, e aí surgiu uma medicação chamada omeprazol, que é um álcool, tá certo? Que tem pessoas, eu conheço pessoas que tomam omeprazol como se estivesse tomando água, tá certo? E isso causa uma série de problemas, tá certo? Principalmente na produção do ácido gástrico, no suco gástrico, tá certo? Lembrando que esse suco gástrico, ele vem para a cavidade oral, tá certo? Em pessoas que têm refluxo. Então, é preocupante a gente falar a despeito disso, logo porque nós temos aí uma mudança do pH, tá? Que lá na frente nós vamos falar, e alterando, por sua vez, o tamponamento aí da saliva, tá? A saliva total é a primeira, evidentemente, a primeira patologia e única que eu trago nessa apresentação de hoje, que é a síndrome de Sjögren. Essa é autoimune, tá certo? O próprio organismo não reconhece. Então, ele tem uma sensação de boca seca. Olha, algo que você tem que entender. A ausência de saliva é uma coisa. A sensação de boca seca é outra. Digamos, eu estou com esse termômetro, eu estou com 10 graus Celsius. Mas a sensação térmica é de menos 5 graus Celsius. Perceberam a diferença? Tem saliva, tem fluxo salivar satisfatório, mas mesmo assim a pessoa tem a sensação de boca seca. Como alguns fármacos,
tá certo, provocam. Tem fármacos que provocam a ausência, a diminuição do fluxo salivar. Já outros provocam a sensação de boca seca. Professor, com licença. Então, Em relação ao omeprazol, porque meu pai tomou omeprazol há mais de 15 anos, por ele ter muitos problemas sérios gástricos, inclusive um grande ferimento no esôfago. Ele tomou muito tempo omeprazol. Recentemente, o médico realmente retirou e passou uma outra medicação. Quais são os problemas mais graves assim que essa medicação causa em relação a... O omeprazol ele é um excelente protetor gástrico. Um excelente protetor gástrico. Mas, por sua vez, existe no estômago, tá certo? Um mecanismo, umas bombas chamadas bombas de prótons. Essas bombas de prótons, elas são extremamente responsáveis para a produção, tá certo? Do HCl, né? Que é do ácido clorídrico, também chamado de suco, do suco gástrico, né? Então, o que o omeprazol faz? Ele termina interrompendo essas bombas de prótons a produzir o suco gástrico. Quer dizer, ele muda todo o equilíbrio, ele deixa as concentrações ali no estômago incipientes para receber o bolo alimentar. Então, ele muda todo um equilíbrio, toda uma flora, quer dizer, você imagina uma pessoa como, no caso do seu pai que você mencionou, em que tinha uma ulceração, perfeito? Tu imagine, nesse caso da ulceração, bactérias que antes, se tivesse um pH, não estariam, mas agora, por conta de tanto tomar omeprazol, eu não tenho mais aquele pH que seria um pH que iria destruir aquelas bactérias, e agora essas bactérias estão ali naquela região. Compreendeu o que eu estou querendo dizer? Então, tomar omeprazol, todo mundo, não estou falando que o omeprazol é ruim. Não, de forma nenhuma. Professor, eu vou fazer cirurgia quando eu quero fazer, eu opero cirurgia para terceiro molar, tá certo? Em que eu faço uma medicação pré-impeditiva, eu entro com uma medicação forte mesmo, tá certo? 4 miligramas de dexametasona antes da cirurgia, 60 minutos antes da cirurgia, eu peço, e depois cirúrgico também, medicação pesada, tá? Eu entro com a pré-impeditiva, eu entro com o meu omeprazol, tá? Depender do peso da pessoa, da idade, eu entro com o omeprazol, porque para ter uma proteção gástrica, tá? Então, eu faço isso. Pois não, pode perguntar. Quando eu tomo azitromicina, eu fico com muita dor. Exato. Aí eu tomo omeprazol, não sei nem se pode. Pode. Assim que eu tomo, eu já tomo logo ele para não sentir. Você está protegendo, né? Mas tem pessoas que tomam antibiótico, azitromicina, amoxicilina, enfim, toma ali das classes das penicilinas, né, digamos assim, e com água, que não faz mais nem efeito, nós sabemos melhor que ninguém, né? Existe ali um processo mais de que nós chamamos de seleção que natural, né? Os mais fortes, ocorre mutação, enfim. Não vou me ater em relação a isso, mas, evidentemente, é um protetor gástrico. Você pode, sim, tomar um ali de 20 miligramas, ou de 40 miligramas, a depender da sua massa corpórea. Tudo bem? Então, tá tudo tranquilo em relação a isso. Então, pessoal, vocês observem que é um conjunto de fatores. Quer dizer, eu nunca imaginei, professor Eduardo, que bioquímica da saliva fosse uma coisa tão viva e é tão presente na tua vivência clínica, tá bom? Então, é importante que a gente tenha essa acuidade, a gente tenha esse cuidado quando a gente pega pessoas com deficiência, tá certo? Vocês observam que essas pessoas
que tem deficiências neurais, que tem síndromes neurais, fica de cabeça baixa, sempre fica o quê? Salivando, babando muito. Quer dizer, tudo isso são fatores que vocês têm que considerar o porquê daquilo, por que aquilo está acontecendo, que medicação eu posso entrar aqui, que medicação eu não posso entrar, que medicação vai prejudicar a salivação. Então, tudo isso são fatores importantes. A efetividade dessa glândula da saliva tal, como recurso de monitoramento da glicose sistêmica em adultos e em crianças. Olha aí, pessoal, eu coloquei aqui. E tem alguns países que hoje, para nós, saber a questão da glicemia, da glicose sistêmica, se faz necessariamente o que, pessoal? Um exame de sangue. Ou fura o dedo, mas é possível fazer o monitoramento da glicose sistêmica pela saliva. Da mesma forma que é possível identificar o espectro da síndrome do autismo pela saliva. Então, vocês observem aqui como é interessante esse mundo que nós estamos a adentrar agora, tá? Com vocês, tá? E pode perguntar. Alguém quer perguntar? Isso, professor, com licença, no caso que o senhor tinha falado sobre as crianças, o pH da saliva das crianças e das pessoas com síndrome, até os autistas também, eles têm uma produção da saliva mais limpa do que as pessoas adultas? Calma, a produção da saliva é uma coisa, o conteúdo da saliva é outro, tá certo? O volume, vamos lá, o volume salivar é uma coisa, certo? O volume, e o que tem na saliva é outra. Mas, claro, isso vai depender, evidentemente, também do processo nutricional daquele indivíduo. Concordas comigo? A nutrição dele é extremamente importante. Por exemplo, a deficiência de cálcio, você vai ver que afeta diretamente o ataque da enzima amilase, por exemplo. A alfa-amilase salivar é um endoenzima digestivo secretado pela glândula parótida, cálcio dependente. Quer dizer, professor, se não tiver cálcio, a alfa-amilase, ela não irá, em hipótese alguma, quebrar o amido. Não irá quebrar o amido em monossacarídeos, como a glicose, e aí tem a maltose e outros oligosacarídeos. Mas você pode ter certeza, sua pergunta é interessante, porque pessoas com síndrome e considerar uma pessoa normosistêmica, a constituição salivar é diferente. Vocês viram em uma pergunta lá na bioquímica, o metabolismo, você viu que o volume, 90% da saliva, 99% da saliva é água. Evidentemente que o controle hídrico desse indivíduo, né, ou ele pode ser afetado por pessoas que têm problema com a DH, pessoas que bebem, por exemplo, consomem bebida alcoólica, tá certo? Então, tem vários fatores. Você pode ter certeza que todos esses fatores, principalmente os de ordem gênica, de ordem genética, principalmente os quadros sindrômicos, tá certo? Sim, afeta a constituição salivar, tá? Tem situações em que tem que se usar saliva artificial. Lembrando que a saliva, ela tem um leque de funções, desde a lubrificação até o processo que perpassa aí pela remineralização do esmalte dentário. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida até aqui, turma? Tranquilo? Sim ou não? Ótimo. Excelente. Interessante que... Só um minuto, pessoal, para eu interromper aqui. Só interrompendo aqui a gravação da nossa aula de hoje,